Fala nação, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou o cego total e total também é o meu amor pelo Flamengo. Então galera, tem tanta coisa pra gente poder falar do Flamengo neste vídeo aqui, mas não tem como começar de outra forma se não for para abordar o assunto que o jornalista do Grupo Globo, o Diogo Dantas, trouxe na inauguração do seu blog. Diogo, que é colunista do G1, inaugurou seu espaço lá no portal e logo de cara trouxe uma reportagem a qual, assim, que se for realmente confirmada, meu irmão, é de uma falcatrua, é de uma sujeira, é de uma imundície tão grande que, pô, só Deus mesmo, irmão, só Deus. O que o Diogo falou? Se bem que o que o Diogo falou também não é nenhum descobrimento do Brasil, não é nada demais, sabe? É o óbvio do óbvio do óbvio, mas espanta a veracidade da parada, né? Porém, tem um pequeno tópico ali que eu discordo dele, eu vou trazer agora, que é o seguinte. Diogo contextualizando. Diogo falou que é um plano dentro do Flamengo, um plano arquitetado pela galera que apoia o Rodolfo Landim para poder queimar o Gabi, fritar o Gabi, de modo que o Flamengo, por conta da fritura do Gabi, tenha um bom álibi para vendê-lo antes que o Gabi tenha tempo de assinar um pré-contrato com outra equipe. Os diretores do Flamengo, a alta cúpula do Flamengo, quer se desfazer do Gabigol, mas quer vendê-lo, mas não querem ficar mal com a torcida, com a nação, já que no final do ano tem pleito, tem eleição. Olha só que parada aí, porra, imunda, meu irmão. Misturar política com idolatria, com futebol, com time, com a paixão do torcedor. Esses caras estão misturando tudo. Sacanagem da pior espécie. Então, segundo o Diogo, é isso aí. Há um plano montado por essa galera para poder fritar o Gabi. Assim o Gabi fica mal com a torcida e assim o Flamengo vende ele no meio do ano e todo mundo fica sossegado. Olha que parada. O Diogo falou que, inclusive, aquela divulgação do Tite dando bronca nele no vestiário, depois que o Gabi reivindicou bater o pênalti, o qual o Pedro depois bateu e acabou perdendo, aquilo foi parte do plano. Nesse ponto eu já discordo. É o ponto que eu discordo, porque é o seguinte: se há um interesse da diretoria e tem um aval do Tite em detonar o Gabi, detonar a imagem do Gabi perante o público, essa parada aí desse vazamento foi um tiro no pé, porque o torcedor que se preze, fazendo uma análise fria da situação, ele vai ficar do lado do Gabi neste episódio. Então, quando o Tite detona o Gabi na frente de todo mundo e quando isso vem a público, para mim, o grande errado da história foi o Tite, por consequência a comissão técnica e também o Flamengo como um todo, e o Gabi foi o menos culpado. Desse modo, a idolatria, o respeito e o carinho pelo príncipe da nação aumentou ainda mais, entendeu? Então surtiu o efeito contrário. Por quê? Naquela altura do jogo, o Flamengo estava vencendo por 3-0, pelo que eu me lembro. O Pedro já havia feito um gol de cabeça, porém o Pedro já tinha perdido uma porrada de gols, cara. O Gabi estava ávido para entrar para poder bater aquele pênalti e voltar a ficar bem com o gol, meu irmão. A meta do Gabi é fazer gols. Então ele viu que o Pedro estava mal, a substituição já tinha sido decidida, ele estava na beira do campo, o VAR estava analisando aquele pênalti lá contra o Boa Vista e o que o Gabi quis? Quis entrar. Claro, o cara é artilheiro, o cara é matador, o cara tem vontade de ganhar, de ser o cara, então por direito ele pediu para entrar logo para poder bater o pênalti, marcar e pronto, ter a sua redenção. O que o Tite fez? Segurou, né? Todo mundo segurou o Gabi, o juiz mandou esperar o VAR, aquela coisa toda. O fato é que o Pedro bateu, volta a falar, perdeu e acabou, né? Então, no vestiário, o Tite fez o que fez e surtiu o efeito contrário. Então, essa ideia de fritar o Gabi, eles têm que repensar e fritar de outra forma, porque dessa forma aí tá errado. Agora, o Tite sim, tá fritando no instante em que ele deixa o Gabi no banco o tempo todo, no instante em que ele coloca o Gabi em condições desfavoráveis, no instante em que quando ele coloca o Gabi, ele enfraquece o próprio meio campo. Eu já falei isso aqui no canal, ele coloca o Gabigol e tira, por exemplo, o De La Cruz ou a Arrascaeta. Então quem vai servir as bolas pro Gabi, sabe? Então, desse modo, o futebol do Gabi fica prejudicado. E já o Pedro não. O Pedro, quando está em campo, tem toda a tropa à sua disposição. Por isso que o Pedro recebe tantas bolas e não à toa que todo jogo, de uma forma ou de outra, o Pedro está marcando pelo menos um gol. Então, sim, esse plano de ajudar o Pedro e detonar o Gabi está funcionando. Agora, aquele vazamento, achando que a torcida ia ficar contra o Gabigol, meu irmão, bola fora total. Torcedor que se preze, volta a falar.
tá do lado do Gabi e não do lado dessa falcatrua protagonizada por Tite e toda a companhia da alta cúpula rubro-negra. Pensa o seguinte, meu irmão, se Landim quer vender o Gabigol, seja sujeito homem e anuncie publicamente. Nós não vamos renovar o seu contrato e vamos colocá-lo no mercado. Vamos esperar aparecer as boas propostas, que eu tenho certeza que vai chover propostas. Vai chover propostas. E ponto final. É isso. O outro assunto que a gente tem que trazer aqui é sobre o Peterson, nosso atacante, nossa joia cria do Ninho, que foi emprestado para o Atlético Paranaense, que estreou em fevereiro, lá no Furacão da Baixada. Cara, o moleque entrou aos 18 do segundo tempo, o jogo tava 1-1, primeiro toque de bola ele fez e o Atlético venceu por 2-1. Pô, o ego do menino foi lá em cima. O que aconteceu? Não sei o que fizeram com ele, que começaram a não contar mais com ele, foi ficando somente no banco, sendo aproveitado cada vez menos, por consequência ele foi ficando cada vez mais pé da vida, e dizem que por causa disso ele começou a ter atos de indisciplina. Esses atos não foram divulgados pelo pessoal do Atlético, mas o episódio é esse. Peterson está se comportando mal e a diretoria do Atlético não quer mais contar com ele no plantel. Desse modo que vai acontecer, o Peterson pode voltar ao Flamengo ainda nesta semana. Sinceramente, tomara até que volte mesmo. Tomara que volte, porque o Flamengo não deveria nem ter feito negócio com ele, ter mandado ele para o Atlético Paranaense. Tampouco o Ayrton lá para Portugal. O Flamengo queimou duas joias, dois garotos promissores ao extremo. Os moleques estavam voando no sub-20. Então o Flamengo se desfez destes dois e graças a Deus que o Peterson está voltando. O Atlético não está sabendo aproveitá-lo e só lamento por eles. Então que volte o Peterson e o Flamengo mantenha ele no sub-20, porque o time do sub-20 está viajando para o Uruguai. Uruguai, no próximo dia 4, tem a estreia da Libertadores sub-20, um campeonato inédito para o Flamengo. Então o Flamengo vai com tudo. Eu tenho certeza que se o Peterson estivesse conosco, o time ficaria muito mais fortalecido. Outra notícia rápida aqui é sobre o Felipe Luiz. Felipe Luiz está voando no Sub-17, nosso treinador, né? Notável treinador por sinal. 3 amistosos na pré-temporada da molecada, venceu os 3, 7-1, 5-0 e 1-0. E pelo fato do Flamengo estrear no Campeonato Carioca, no caso é chamado de Taça Rio, né? Só em março, o que vai acontecer no dia 9 contra a... Esqueci o adversário, cara. Enfim, o Flamengo vai estrear no Sub-17 no Carioca dia 9 de março. Mas antes o Felipe quer testar a molecada contra dois gigantes do futebol brasileiro. Então acertou os amistosos com Palmeiras e São Paulo. As duas bases desses dois times são fortíssimas. E o Felipe quer a prova real, cara. Quer a prova real de que aquelas 3 vitórias adquiridas na pré-temporada tiveram valor sim. Então os moleques serão testados de modo cabal e vencendo Palmeiras e São Paulo, meu irmão, as portas para a conquista desse Carioca Sub-17 ficarão completamente arregaçadas. Esse é o pensamento do Felipe. Felipe que esteve no programa do Zico, a resenha do Galinho, e falou sobre o futebol de hoje em dia. Cara, falou muita coisa maneira, enfim, então é isso, Felipe dando exemplo de conhecimento, cara, muito top mesmo. E volto a falar aqui, ó, todo mundo que trabalha com o Felipe, que convive com o Felipe no Ninho do Urubu, tá aqui, ó, boquiaberto com seu desempenho, com sua qualidade, com sua expertise enquanto treinador de futebol. Falando um pouquinho sobre o mercado do Mengão, mas antes, queria pedir que vocês chegassem juntos aqui no canal, que ativassem o sininho das notificações, por favor, que dessem um like nos vídeos, que compartilhassem o material, que se possível deixassem seus comentários. Críticas, sugestões, opiniões são sempre bem-vindas. Lembrando, galera, que todo seu engajamento ele é 100% gratuito e que o canal está sob aquela meta dos 10 mil inscritos até o final do mês de abril. Conto com vocês e vamos que vamos. Ajudem o Flacegueta e desde já eu agradeço e agradeço muito, 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 muito obrigado. O Flamengo está mandando o Braz lá para São Paulo e o Bruno Spindel para poder negociar com o Bragantino, o Léo Ortiz. Novela chata pra caramba. Léo Ortiz, que ontem na classificação do Braga para a próxima fase lá da Libertadores foi importantíssimo, além dele ter sido o melhor em campo. O moleque jogou muito, acertou 87% dos passes, roubou não sei quantas bolas, finalizou, cara, fez de tudo, só não fez gol, mas fez de tudo. E bateu o último pênalti, ao qual sagrou a classificação do Bragantino. O projeto do Bragantino em colocar o Léo em voga novamente funcionou perfeitamente. O Léo tá em alta e é ruim para o Flamengo. Ruim para o Flamengo que, cara, tá difícil comprar o cara.
Mas o Braz está indo para São Paulo e vai tentar trazer aquela última negociata. Ou vai ou racha, meu irmão. Ou ele vem com boas notícias, ou ele vem com a novela realmente encerrada pela não contratação do Ortiz. O Flamengo está disposto a pagar os 8 milhões, né, que o Braga havia pedido, só quer dar 7 milhões à vista e 1 milhão por gatilhos de produtividade. Isso em euros, dá 43 milhões somando tudo. O Bragantino não quer, o Bragantino Olho Grande que só quer 8,5. Então 45, 46 milhões de reais. E quer assim, ó, pá, de uma pancada só. Desse modo o Flamengo não vai comprar. Porém, todo mundo já está dizendo que o Flamengo está predisposto a aumentar um tiquinho a sua proposta, sabe? Basta ver se o Bragantino desce um pouquinho, todos se encontram e o negócio é fechado. Essa é a notícia sobre o Léo. E se não tiver o grande desfecho ainda hoje, com certeza terá amanhã. Flamengo que está treinando, está se preparando para pegar o Madureira. Tite está a um jogo de fazer história novamente. Já fez uma grande história. O Flamengo é este Flamengo do Tite. É o melhor Flamengo no desempenho de início de Carioca. Tá a 10 jogos, 9 sem tomar gols. Então, esse é o melhor Flamengo do Carioca de todos os tempos, até o presente momento, nos desempenhos e tudo mais. E caso ele seja o Flamengo do Tite, campeão, Carioca invicto, vai barrar o Flamengo do Jorge Jesus, que também conseguiu uma grande façanha em 2019. Então, para aqueles que duvidaram do trabalho do Tite, eu fui um deles, estão queimando a língua, porque o Tite realmente está com o time nas mãos. Tá todo mundo boquiaberto, inclusive lá o Rafael Veiga lá do Palmeiras falou que o Flamengo é de longe o mais preocupante de todos, é aquele clube que mais desperta preocupação no Palmeiras, é o que fará frente com o Palmeiras. Eu digo o seguinte, ó, Rafael, o Flamengo não fará frente não, o Flamengo vai amassar vocês palmeirenses ao longo de todas as temporadas. Rezem para não cruzar o caminho do urubu, porque vocês verão o poderio, a tropa rubro-negra detonando geral. É isso, o Flamengo está se preparando. Vamos falar deste jogo quando a partida se aproximar. Por enquanto é isso, não tem mais muito o que dizer. Obviamente Madureira é o adversário que, pô, não surte nenhuma dificuldade. O Flamengo tem mais que obrigação que entrar em campo, jogar tranquilo e meter 3, 4, 5 e levantar a Taça Guanabara, que será o 16º troféu erguido desde 2019. É isso, Flamengo malvadão, Flamengo arrebatador. Galera, por hora eu vou me despedindo. Dizer também que o BRB tá surfando lá naquelas ondas gigantescas porque virou parceiro do Flamengo. Por conta disso o BRB cresceu e cresceu muito, e ontem foi agraciado com mais uma premiação, o quarto ano consecutivo que o BRB fatura um prêmio lá, qual não interessa muito a gente falar, porque é uma parada muito técnica. Sei que o BRB hoje já conta com mais de 7 milhões, quase 8 milhões de correntistas, isso por conta do Flamengo. E o Flamengo também está interessado em pegar a sua parte nessa parceria e abrir capital, sei lá, uma parada dessa aí que o Flamengo quer passar a sua parte para outros investidores, para assim ganhar muito mais em cima e focar seu pensamento todo só no futebol, nos esportes, enfim. Então, parada de Flamengo, BRB Nação, BRB Fla, meu irmão, só cresce, todo mundo tá saindo ganhando, e tanto banco, quanto instituição, quanto Flamengo, quanto todo mundo tá com sorriso de orelha a orelha. Isso aí é o poderio do Mengão, é a força da nação e a força de pessoas que, para trabalhar com negócios, são de fato excelentes. Parabéns ao Flamengo, parabéns a todos os envolvidos, beleza? Então é isso, agora sim, vou me despedindo. Novamente peço que vocês cheguem juntos aqui no canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. E vamos que vamos, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e, novamente, insisto, saudações rubro-negras, muito obrigado.